Olá e bem-vindos ao nosso canal de Princípio de Processos Contínuos. Hoje daremos início à nossa série sobre modelagem de sistemas mecânicos. Vamos construir juntos o entendimento sobre como descrever matematicamente o movimento e o comportamento de sistemas físicos. Nesse primeiro vídeo, vamos focar nos alicerces. Revisaremos as leis de Newton, exploraremos como componentes como molas e amortecedores respondem a forças e, o mais importante, aplicaremos esses conceitos para modelar e analisar o comportamento dinâmico do sistema massa-mola-amortecedor, um verdadeiro clássico da engenharia. Para modelar qualquer sistema mecânico, precisamos começar pelas leis que governam seu movimento, e a base de tudo na mecânica clássica são as leis de Newton. A segunda lei de Newton para a translação é o nosso ponto de partida. Ela estabelece que a força resultante que atua sobre um corpo de massa m é igual ao produto dessa massa pela aceleração do corpo. Matematicamente, força é igual a massa vezes aceleração. Ou, de forma mais completa, a força resultante é igual à taxa de variação temporal do momento linear do corpo, onde o momento linear P é o produto da massa pela velocidade v. Ou seja, P de t é igual a mv de t. Assim, temos que m, derivada de v em relação a t, é igual a somatório de Fi. E não podemos esquecer da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Para toda força de ação aplicada por um corpo sobre o outro, existe uma força de reação, de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto, aplicada pelo segundo corpo sobre o primeiro. Essa lei é fundamental para entendermos as interações dentro de um sistema ou entre sistemas. De forma análoga aos movimentos de translação, temos leis para o movimento de rotação. A segunda lei de Newton para a rotação nos diz que o torque resultante aplicado a um corpo rígido é igual ao produto do seu momento de inércia J pela sua aceleração angular α, ou seja, J vezes a derivada de ômega em relação ao tempo sobre a derivada do tempo é igual ao somatório de τ i, onde ômega-t é a velocidade angular. Essa lei surge da variação temporal do momento angular, h de t é igual a j ômega de t. Além das leis fundamentais, precisamos descrever como os componentes específicos de um sistema se comportam sob a ação de forças. São as chamadas relações constitutivas. Comecemos pelas molas ideais. Para uma mola linear translacional, a força exercida por ela é diretamente proporcional ao seu deslocamento relativo, Z2 menos Z1. Essa é a lei de Hooke. Força é igual a K vezes Z2 menos Z1, onde K é a constante elástica da mola. Para molas de torção que resistem a movimentos angulares, a relação é similar. O torque exercido pela mola é proporcional à diferença de deslocamento angular, Δ2 menos Δ1. Assim, torque é igual a K vezes Δ2 menos Δ1, onde K é a constante da mola de torção. Amortecedores são componentes que dissipam energia, geralmente opondo-se à velocidade. Para um amortecedor viscoso ideal translacional, a força de amortecimento exercida sobre a massa é proporcional à velocidade relativa entre suas extremidades, V2 menos V1. A equação é força de amortecimento é igual a C vezes V2 menos V1, onde C é o coeficiente de amortecimento viscoso. Da mesma forma, para amortecedores rotacionais, o torque de amortecimento é proporcional à velocidade angular relativa, ômega2 menos ômega1. Portanto, o torque é igual a C vezes ômega2 menos ômega1. Agora que temos as leis fundamentais e as relações constitutivas, vamos aplicá-las ao sistema canônico da engenharia mecânica, o sistema massa-mola-amortecedor. Esse sistema é a base para entender diversos fenômenos vibratórios. Considere esse sistema: uma massa m conectada a um suporte fixo por uma mola de constante K e um amortecedor de coeficiente C. Vamos analisar seu movimento ao longo do eixo horizontal, que chamaremos de Z. Para encontrar a equação que descreve o movimento da massa em relação ao tempo, aplicamos a segunda lei de Newton. Primeiro, vamos listar as hipóteses simplificadoras que faremos. O mola ideal é linear e sem massa, um amortecedor ideal viscoso, linear e sem massa. Agora, identificamos as forças que atuam sobre a massa m. Se definirmos Z igual a T como a posição de equilíbrio da mola e Z de T como o deslocamento a partir dessa posição, temos que a força da mola Fk opõe-se ao deslocamento, então Fk é igual a menos Kz de T. Já a força do amortecedor Fc opõe-se à velocidade,
Então, Fc é igual a menos c derivada da velocidade em relação ao tempo. Substituindo na segunda lei de Newton, temos que m vezes a segunda derivada de z em relação ao tempo é igual a menos kz de t mais c vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Rearranjando os termos, obtemos a equação diferencial do movimento. M vezes a segunda derivada de z no tempo mais c vezes a derivada de v no tempo mais kz de t é igual a zero. Essa é uma equação que podemos definir como ordinária, linear, de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. Essa EDO de segunda ordem descreve completamente a dinâmica do sistema. Para encontrar a solução z de t, ou seja, a posição da massa em qualquer instante do tempo, propomos uma solução de forma exponencial. Substituindo na EDO, obtemos a equação característica ms² mais cs mais k é igual a zero. As raízes dessa equação S1 e S2 são dadas por menos c mais ou menos raiz de c² menos 4mk, tudo isso dividido por 2. Dessa forma, encontramos a equação geral. As constantes A1 e A2 são determinadas pelas condições iniciais do sistema. Por exemplo, a posição inicial e a velocidade inicial no tempo zero. É comum reescrever a EDO em uma forma padronizada, dividindo todos os termos por m ou k. Dividido por k, por exemplo, encontramos essa equação. Agora, introduzimos dois parâmetros importantes, o tempo característico e o fator de amortecimento. Com isso, a equação fica dessa forma. O comportamento do sistema depende crucialmente do valor do fator de amortecimento, e nós temos 4 casos principais. Se o fator de amortecimento for maior que 1, o sistema é dito superamortecido, e após uma perturbação, a massa retorna à posição de equilíbrio lentamente, sem oscilar. Se o fator de amortecimento estiver entre 0 e 1, o sistema é subamortecido, e a massa oscila em torno da posição de equilíbrio com amplitude que decai exponencialmente com o tempo. Se o fator de amortecimento for igual a 0, não há amortecimento, e o sistema é não amortecido, e oscila continuamente com amplitude constante, uma vez perturbado. Já, se o fator de amortecimento for igual a 1, o sistema é criticamente amortecido. É o caso limite, onde a massa retorna à posição de equilíbrio o mais rápido possível, sem oscilar. É importante frisar que a quantidade de amortecimento de um sistema não é algo que ocorre por acaso. É uma decisão de projeto deliberada que busca o equilíbrio de desempenhos concorrentes, como velocidade de resposta versus estabilidade e controle. A suspensão de um carro de passeio, por exemplo, é um sistema subamortecido, com um fator de amortecimento tipicamente entre 0,3 e 0,5. Um amortecimento muito baixo faria o carro pular incansavelmente, enquanto um amortecimento muito alto tornaria a suspensão muito dura, transmitindo todo o impacto para os passageiros. Já o fechador de porta automática é o contrário. Com o foco na segurança e no controle, o sistema deve ser superamortecido. Já um sistema que exige velocidades e precisão, como por exemplo ponteiros de medidores analógicos, são normalmente criticamente amortecidos. E assim concluímos nossa introdução à modelagem de sistemas mecânicos. Hoje relembramos as leis de Newton, aprendemos sobre as relações constitutivas de componentes mecânicos-chave e, mais importante, desenvolvemos e analisamos o modelo do sistema massa-mola amortecedor, entendendo como o fator de amortecimento dita o seu comportamento dinâmico e suas funções em projetos de engenharia. Esses são os blocos de construção essenciais para análises mais completas. No próximo vídeo, vamos expandir um pouco mais esses conceitos.